Programa Fala Vereador. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021. Estamos com o programa Fala Vereador. A cada dia um vereador tem a oportunidade, durante meia hora, conversar com a comunidade, falar das suas propostas, das suas ideias, dos seus projetos, das suas atividades no parlamento e também as atividades junto à comunidade. Lembrando que esse programa, ele sempre leva em consideração a ordem alfabética dos vereadores. Evidentemente, se um vereador naquele dia não tiver a oportunidade de participar do programa em função de algum compromisso assumido anteriormente, a gente vai chamando o próximo na ordem alfabética. E o programa vai ao ar sempre de segunda a quinta-feira, sempre neste horário, 5 horas da tarde. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, para conversar com a comunidade, o vereador Eduardo Zanata, do PDT. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Elias. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Prazer novamente estar aqui conversando contigo sobre o mandato. Perfeito. Vamos ver se a Rafaela Dalago já está conosco via Zoom para participar do nosso programa. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Elias. Boa tarde ao vereador Eduardo Zanata, que já está aí no estúdio. Lembrando, para o pessoal que nos acompanha tanto pela rádio quanto pelas redes sociais, que o nosso WhatsApp para interagir com a gente e com o vereador é o 3263, 7686. Muito bem, obrigado, Rafaela, que vai participar conosco, então, do nosso Fala Vereador de hoje. Vereador, vamos começar por um assunto muito importante mesmo, que é a questão aí do auxílio Catarina, né? E a gente sabe que o senhor tem defendido a expansão de requisitos para solicitação, aquisição. Vamos falar sobre esse caso, essa situação? Sim, boa tarde para a Rafa, que está online participando do programa. Então, Elias, o que eu posso te dizer é que cresceu, né? Desde o início do mandato eu estive aqui, falei como pesquisador da Rede Brasileira de Renda Básica, da proposta, um dos eixos de trabalho é que a gente consiga, principalmente durante a pandemia, trazer renda para a população, né? Então, que está em situação de vulnerabilidade, muita gente perdeu o emprego ou perdeu todos os ganhos que tinha, e a gente vê que a situação social em si, econômica, ela piorou muito. E essa demanda ela vem sendo discutida por outros municípios do país, como eu já disse aqui antes, que passaram políticas parecidas, São Paulo, Salvador, Serra, no Espírito Santo, e agora a gente teve a então governadora, né, que no último dia dela como governadora do estado, interina, ela assinou uma medida provisória, enviou para a Assembleia Legislativa, criando o Auxílio Catarina. E o que é esse Auxílio Catarina? É um auxílio emergencial para o estado de Santa Catarina, 3 parcelas no valor de R$200, ou então para quem perdeu o emprego, que são 18 mil pessoas, 18 mil famílias, um outro valor de 2 parcelas de R$300. É isso que está na medida provisória. Só que o governador assumiu um dia depois e já falou que a medida provisória ela é muito ruim. Por quê? Eu até apontei numa fala na tribuna da Câmara, participação minha nas redes sociais, que a medida provisória, da forma como ela veio, ela é excludente, pode até ser inócua. Por que inócua? Ela cria uma regulamentação que ela é excessiva e contraditória. Então, vou resumir. Se você recebeu o auxílio emergencial do governo federal, se você recebeu BPC, Bolsa Família, Lei Aldir Blanc, se você recebeu qualquer benefício nos últimos anos, no último ano principalmente, você não vai ter direito a esse Auxílio Catarina. Então você percebe para quem que vai esse recurso? Para quem que vai? Sendo que a pessoa que está em situação de vulnerabilidade hoje, ela recebe R$150, ou uma família de 4 pessoas que recebe R$250 do governo federal, não basta, né? A gente sabe que você não compra nada com isso, é no máximo uma ida ao supermercado, tá tudo tão caro, olha o preço do gás. Então, o que você vai fazer? Como que a pessoa, porque recebeu R$250 do governo federal, ela não vai poder mais receber para a família dela R$200 do governo estadual?
Então ela é excludente, ela é contraditória, e eu apontei isso. E ainda bem, né, que o governador Moisés falou que está revendo essa semana e vai anunciar uma nova política, como que vai funcionar para não excluir essas pessoas que precisam, mas que receberam outros benefícios. Perfeito, Rafaela. Eu ia até comentar, né, Elias, vereador, que é quase uma conversa para boi dormir, né, vereador Eduardo, porque, na verdade, essa medida provisória, esse auxílio Catarina do governo do estado é para essas famílias em situação de vulnerabilidade, que com certeza aí 80%, no mínimo, receberam também o auxílio emergencial no último ano, porque já estavam nessa situação. Então é praticamente, vou pagar, mas eu não quero te pagar, né? Porque o básico que você já recebeu no ano passado impede você de receber esse ano. Como eu costumo dizer, é uma conversa Exato, e é marketing, né? Eu vou mais fundo ainda, dizer que é puro marketing e politicagem. Você anuncia um programa que você não vai conseguir pagar as pessoas e mal feito, mal planejado. Mas ainda bem que várias entidades da sociedade civil, inclusive associações, universidades, se pronunciaram e o governador reassumiu o posto, né? A gente está também nessa meio bagunçado aqui a situação política no estado, e ele anunciou que vai rever esses pontos. E também, Rafa, Florianópolis. Florianópolis, na quarta-feira passada, foi o primeiro município de Santa Catarina a aprovar uma lei municipal de auxílio emergencial. Então a gente vê que isso é possível, só que Florianópolis tem o mesmo problema. Parece uma legislação copiada da medida provisória do governo do estado, porque ela vai excluir, eles querem atingir 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade em Florianópolis. Só que também, se você recebeu o auxílio federal, você não recebe o auxílio de Floripa. Outro problema. Vamos ver como que o prefeito de Florianópolis vai gerir essa questão agora. E agora a adoção dessa situação, desse auxílio para Balneário Camboriú é possível? É possível, a gente tem os estudos ali, Elias, que o valor no orçamento seria de 4 milhões de reais. Tem algumas fontes de receita que você pode buscar no orçamento, pagamento. A gente calcula aproximadamente 3.800 famílias beneficiadas, dá para chegar a 5 mil. E tem uma indicação, inclusive, sobre isso, solicitando o estudo da viabilidade do auxílio emergencial aqui para Balneário Camboriú, uma política municipal, que é inclusive um pedido do Fórum de Entidades do município, tá? Que são 12 entidades que entregaram uma carta ao prefeito solicitando uma medida parecida. Ô, vereador Eduardo, até um pouco tempo atrás a gente conversou sobre uma proposta sua, que se eu não me engano era renda básica, o nome, né? Exato. Isso, para a comunidade entender, são coisas diferentes do auxílio que o vereador está indicando agora, e pelos seus estudos, seria possível implementar os dois no município? A renda básica, Rafaela, ela é, vamos dizer assim, mais complexa porque ela é universal e permanente. É uma política de renda para ela reduzir os impactos sociais aqui na comunidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É para a gente conseguir tirar o máximo de pessoas possível da situação de vulnerabilidade na cidade, mas de forma permanente, uma política pública, que as pessoas não dependam de uma cesta básica, de um programa que promova assistencialismo, ou que quando vem uma crise, como a gente está vivendo, que é uma crise de saúde, que afeta a economia, que essas pessoas tenham para onde correr numa política pública municipal. O que o governo municipal enviou para a Câmara agora? A gente falou do auxílio emergencial. O governo enviou a regulamentação do chamado benefício eventual. O que é o benefício eventual? Tá para ser votado, tá? Esteve em primeira discussão aqui na última semana. E o benefício eventual seriam 6 parcelas no valor de 10% do salário mínimo. Então hoje o salário mínimo está em R$ 1.100, seriam 6 parcelas de R$ 110 para pessoas que estariam em situação de vulnerabilidade e que seriam aprovadas pelos técnicos da assistência social e do cadastro único do município. Perfeito. É um assunto que acaba, infelizmente, como o senhor mesmo falou, algumas autoridades, né, querendo tirar proveito da mídia em função de dizer, olha, vai ser a salvação, mas salvação de quem, né? Vereador, sim. Porque não tem, se restringe em alguns pontos,
o auxílio já é insuficiente, a gente acredita, né? Vai ver o preço da carne. Exato, preço da carne. Aumentou tudo. A cesta básica, Santa Catarina teve um dos maiores aumentos proporcionais, Elias. Acima de 30% em média os itens da cesta básica. A gente não está falando de coisa supérflua, a gente não está falando de chocolate caro, a gente não está falando de cerveja artesanal, a gente está falando de comida na mesa da população. Arroz, feijão, como você falou, carne, frango, aumentou muito. O gás de cozinha, as pessoas estão deixando de utilizar gás de cozinha novamente em nossas casas. Estão resgatando fogão a lenha em cidade do litoral, do preço que está o gás aqui. Então, assim, a gente precisa, enquanto parlamentar, estar atento a essas questões e pensar na população que está sendo afetada. Realmente. E aí, falando dessa situação, né, vereador, porque tudo isso está sendo gerado, né, principalmente por causa da pandemia, que tem agravado toda essa situação, como é que o senhor está acompanhando e está vendo, né, a sua análise sobre a situação do enfrentamento à pandemia e a questão da vacinação contra a Covid-19 no município? A vacinação no município, o município faz o que pode. Essa que é a verdade, porque na ação que é coordenada pelo governo federal, então o Ministério da Saúde é responsável pelo envio das doses das vacinas até agora, eu tenho recebido mensagens. Ontem eu conversei com uma senhora, vou dar um exemplo. Hoje o município vacina a partir de 60 anos, certo? 60 anos, 53 com comorbidades. Então, qual que é o Plano Nacional de Imunização com as doses que estão vindo? Você vai vacinar agora todos os grupos prioritários e só teve uma semana até agora que o Brasil tinha o número de doses ideal para cumprir o plano, que foram 11 milhões de doses numa semana para vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia. Se a gente mantivesse esse ritmo, até o final de junho, nós vacinaríamos todos os grupos prioritários. Agora eu te falo isso, vacinar até junho grupo prioritário, Elias. Eu recebi ontem uma mensagem de uma senhora, ela estava angustiada, ansiosa. Por quê? Ela tem 59 anos. E como eu explico para ela que vem agora comorbidades, zero comorbidades, depois vem outros grupos prioritários, como o governador incluiu a educação, e só depois que vai abrir para quem tem 59 anos, que parou nos 60. Então a gente vê que a pessoa ao mesmo tempo ela está perto, mas ela ainda está muito longe. Porque o Elias eu não sei, agora eu e a Rafa a gente vacina só no ano que vem nesse ritmo. E a gente tem que falar a verdade para a população. E aí o que indigna é você acompanhar a CPI da Covid como está acontecendo, você vê que teve propostas para o governo federal de 100 milhões de doses lá no dia 20 de agosto do ano passado. A gente poderia já ter recebido 18 milhões de um único laboratório, 100 milhões até o final do ano. E o governo, em março desse ano, que foi dar um retorno para a empresa, para negociar essas doses. Então, muitas mortes podiam ser evitadas, e aí a gente vê como as decisões políticas afetam a nossa vida. E nesse momento, é triste falar isso, mas está afetando quem morre e quem vive. Sempre, já tomei, graças a Deus, Sim. tá? Vereador? Não, que bom. Já chegou na minha faixa etária aí, a primeira dose já foi, a segunda só vai ser em julho. O Elias está revelando dia a 20, idade ao vivo aí, ó, com praticamente. o pessoal que aplicou disse, mas 20 de julho é feriado, vocês vão trabalhar, Sim. que é aniversário do município. Ah, então vem um dia antes ou um dia depois. Mas assim, é uma situação que está acontecendo hoje no país, porque eu acho que é desinformação também, né? Um ministro fala uma coisa, outro ministro fala outra coisa, um deputado fala uma coisa, o senador fala outra coisa, o presidente fala outra coisa, então tem desinformação. E fake news, né? E essa desinformação, ela é proposital muitas vezes, ela é estratégia política. Pensa, eu tive que ligar pro tio de um amigo meu que ele não queria vacinar a própria mãe, porque ele tinha recebido uma notícia falsa de que a vacina servia para monitorar os interesses de determinado país, sabe? É umas coisas, a gente tá tendo que parece que ao invés da gente avançar, a gente tá tendo que retornar e provar coisas que já foram provadas há mais de um século. Só que a gente tá tendo que combater a desinformação, notícia falsa em rede social e justamente jogando contra a vacina. Porque pensa, Elias, o político ele vive do fato. Então, se ele é incompetente, se ele não faz o que ele tem que fazer e a coisa desanda, ele começa a tentar criar fatos para fugir do problema, né? Para não mostrar que ele é o culpado, que ele é o responsável.
A impressão que a gente tem, né, vereador e Elias, é que o pessoal está acompanhando o número diário de casos e está achando que a situação está melhorando. Mas, na verdade, Balneário Camboriú continua aí no risco gravíssimo, no risco vermelho aí do estado, e o pessoal está relaxando um pouquinho mais. Aí muita gente sem máscara, tomou uma dose e já não está mais se cuidando, e tomou 2 muito menos, mas a verdade é que a vacina também não te impede de pegar, ela te impede aí de morrer, né, com uma porcentagem de quase 100%. Mas é necessário que a gente continue tendo cuidado mesmo após a vacinação, uma coisa que o pessoal está esquecendo. E um exemplo que eu vou dar é, por exemplo, os Estados Unidos agora, onde o presidente autorizou o não uso da máscara em espaço público e espaço fechado. Por quê? Eles tiveram uma virada, uma guinada, onde conseguiram vacinar a maior parte da população, caiu o número de internações, o número diário de morte, e aí é o que a Rafa falou, hoje a gente tem uma média diária ainda de 2.000 mortes praticamente no país. Ela é altíssima, é uma das maiores do mundo, e a gente está vivendo em ritmo de normalidade. Agora pela manhã eu fiquei sabendo que a tia de uma amiga faleceu. Então a situação ainda é muito séria, é muito grave. E a gente está longe de conseguir esse status que outros países chegaram de vacinação, porque a gente começou muito tarde, está atrasado. Então, assim, quem dera que a gente possa chegar no segundo semestre ou no começo do ano que vem, nesse mesmo nível de outros países, para a gente viver novamente, poder abraçar os amigos, poder ir numa festa de família tranquilo e poder reativar a economia. Porque eu sempre falo, a gente não vai ativar a economia, a gente não melhora enquanto a gente não resolver a questão de saúde. Perfeito, vereador Eduardo Zanata. Vamos falar agora de outros assuntos também que estão inerentes ao seu mandato, né, enquanto vereador. Hashtag Zanata pela Educação. Como é que está funcionando? A gente, dentro do mandato, pensou uma ação, Elias, porque, como eu falei, eu acho que a educação tem que ser prioridade. Eu valorizo muito, gosto de citar isso. O espaço acadêmico, universidades, escolas, é um espaço que eu gosto de transitar, que eu valorizo, eu considero lugares até sagrados. Por isso que nos choca tanto quando acontece algo como foi em Saudades agora no Oeste, entendeu? Um atentado daquele dentro de uma escola, de uma creche. Então é duro porque, como eu falei, são lugares até sagrados. Então a gente pega enquanto mandato, assessoria, o gabinete, os dados, relatório da educação, do Fundeb, os investimentos, a estrutura, mas nada como você ir na creche ou você ir no centro educacional municipal para conversar com a direção da escola, ver como você pode ajudar, como você pode contribuir ali, aqui na Câmara, com uma indicação, com uma sugestão, com uma cobrança ao município, para resolver aquelas situações. Então nós montamos um calendário, toda quinta e sexta-feira, visitando as escolas, e dessas visitas a gente está produzindo uma série de documentos, de indicações, pedidos de informações, para no final ter um relatório in loco, né, visitando lá, vendo realmente da realidade da rede pública municipal. Eu percebi ali nos arquivos do site da Câmara, vereador, que muitas indicações suas são aí já voltadas para as escolas, acredito que resultado desse trabalho. Nessas visitas, o que o vereador identifica aí, né, com o maior anseio da população, digo, tanto dos alunos e dos pais, quanto dos professores nesse momento? Assim, Rafa, vamos começar então explicando, a gente já falou da pandemia, mas não tem como fugir dela. O que existe hoje é o Plancon, que é um plano de contingência para a educação. Então, a gente está no modelo híbrido, certo? Que tem o presencial, mas você também tem a opção para os pais que preferem dos alunos ter o material impresso ou ter as aulas online. Então, o que eu posso verificar? Que a maioria está indo para a aula presencial. E muitos dos estudantes sentiam falta desse contato, dessa relação. E foi criado um ambiente para tentar manter servidores, alunos, o mais seguro possível. Pais não podem entrar na escola pelo plano de contingência. Então nós estamos agendando previamente, comunica a direção da escola que eu estarei presente. E a gente não circula nos espaços que estão os estudantes, mantendo todas as regras de distanciamento e seguindo as orientações. Agora, outro ponto
geral daí, pontos específicos como contribuir, os núcleos infantis. E aí a gente volta à realidade do que aconteceu lá no oeste do estado. Preocupação com a segurança. Como que a gente pode aprimorar o sistema de segurança, um alarme, câmera, o muro, tentar melhorar a estrutura do muro, elevar. Então, aparece essa preocupação com a segurança. Não tem relato de nada, assim, na maioria das escolas que tem acontecido de ruim, só que essa é uma preocupação geral. E as diretoras têm relatado que depois desses eventos em Saudades, eles têm sido procurados por pais para falar sobre isso. Inclusive pais pedindo, se não é possível, guarda patrimonial dentro da escola, guarda armada. E assim, não dá para tratar política também com o momento, né? Com o sentimento do momento. Eu vi uma ideia de um vereador de Blumenau que protocolou um pedido para que os professores portem arma dentro da escola, o que eu sou totalmente contra, sem condições. É um ambiente que vai ampliar a insegurança, pode se tornar um ambiente de intimidação, e professor está ali para cumprir uma das funções mais nobres na nossa sociedade, que é ensinar, pensar naquelas crianças, pensar nos jovens. Eu que sempre trabalhei com política de juventude, para mim é fundamental aquele espaço de formação. Então não é um espaço para você trazer mais receio ou mais insegurança da própria questão de segurança pública. Perfeito. Vamos avançar também agora sobre o alargamento da praia, né? Ministro do Turismo esteve em Balneário Camboriú, conheceu o projeto, esteve também no Centro Eventos de Balneário Camboriú. Como é que estamos? Como é que estamos? O senhor está vendo essa situação e realmente é o momento para isso acontecer? O alargamento? Isso. Porque tem muita gente o alargamento que diz, não era para ser mas agora. Eu né? acho que o alargamento ele já está bem consolidado, né, Elias? Já é um projeto que está avançando. Não tem como a gente parar tudo agora, porque dinheiro, recurso alocado, os esforços da administração municipal, tanto que o financiamento foi autorizado na legislatura anterior. O que me preocupa e eu manifestei isso ao prefeito, é a segunda etapa. A segunda etapa, que é a reurbanização da Avenida Atlântica. Porque a gente tem que pensar assim, o que você, eu ou a Rafaela, nós ganhamos com o alargamento da faixa de areia em si? Não sei. A primeiro momento eu só vejo valorização dos imóveis. Só que eu não tenho um apartamento na Avenida Atlântica. Eu não tenho um apartamento quadra-mar. O que ganha a população no geral com isso? Ganha com o equipamento público, ganha com a área pública que vai ser desenvolvida, ganha com novos espaços de convivência, com academias ao longo da praia, com ciclofaixa, com pista de corrida, com parque infantil. É isso que o cidadão, o morador de Balneário Camboriú vai ganhar. Que a gente consiga ter uma orla comunitária. Só que isso viria numa segunda etapa. E essa segunda etapa ainda não tem recurso alocado, ainda não tem o planejamento finalizado. Então, alargar areia só por alargar, eu não vejo como... Eu vejo como importante para a gente criar um espaço público para a comunidade em Balneário Camboriú. Isso sim. E a gente vê que falta, né? Faltam parques, o município está tentando puxar, desenvolver. Tem agora aqui na Câmara em discussão o Morro do Careca. Mas falta, e a ciclofaixa da Atlântica é a maior prova disso. Falava, mas ninguém anda de bicicleta nessa cidade, ninguém anda de skate. A ciclofaixa está sempre cheia, o pessoal praticando esportes. E aí a gente volta a falar de juventude, que precisa de espaço, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que é de pandemia. Novamente, tudo vai para a pandemia. E aí, justamente como tudo volta para a pandemia, vereador Eduardo, como é que você vê, né, também a questão da retomada do turismo aí com esse avanço da vacinação? A gente estava comentando antes que o pessoal acima de 60 anos já foi vacinado, é um público que marcava muita presença em Balneário Camboriú e que talvez, né, tenha a esperança, os comerciantes tenham a esperança de que na próxima temporada já estejam presentes novamente. Já foi vacinado, já existe essa esperança. Eu acho que existiu ano passado de que a gente tivesse temporada 2020 e 2021. Agora, Rafa, a questão é como eu falei. Como a gente retoma com um percentual tão baixo de vacinados na população? A gente vai ter que manter os mesmos cuidados, a gente vai ter que manter
o distanciamento, o uso da máscara, as orientações dos órgãos de saúde, até que nós conseguimos atingir pelo menos 70% da população vacinada. Então, como que a gente retoma? Eu não sei a tua impressão, mas será que a gente vai ter 70% da população brasileira vacinada até dezembro? Para ter temporada? Então, a gente tem que estar preparado. Na educação já existe um planejamento 2022 ao novo 2021, com as turmas alternando, metade das classes intercalando uma semana na escola, uma semana em casa. Então a educação já está preparada. E o turismo? A gente depende da vacina. Enquanto a vacina não for prioridade, a gente não consegue avançar na economia e no turismo. Perfeito. Vamos aproveitar aqui esses minutos finais, vereador Eduardo Zanata. Passa rápido, né? Sim. Aí para a gente falar um pouquinho da questão política, né? Porque o seu partido, PDT, acabou desembarcando, né, da base política do prefeito Fabrício Oliveira. Como é que o senhor está entendendo esse episódio? Ainda tá tudo meio conturbado, Elias. O que eu vou te falar? A gente viu o que aconteceu na votação terça-feira passada, na sessão aqui da Câmara, do FUNSERVIR, que é o Plano de Saúde dos Servidores Públicos, e eu mantenho a minha posição. Eu acredito que eu tenho que ter compromisso com as ideias que eu defendo e coerência. O projeto do FUNSERVIR, da maneira que veio para essa casa, não tinha como votar. Eu já tinha falado que votaria contra. O projeto faltava conteúdo, era mal elaborado, técnica legislativa, que a gente fala internamente, ruim, mas eu propus e ajudei na construção e provoquei internamente no governo, e ainda bem o prefeito teve a sensibilidade, enviou uma emenda para a Câmara, garantindo que o servidor não seria prejudicado, porque o caixa do FUNSERVIR, o excedente, esse valor, ele teria uma margem técnica de segurança. 24 milhões no caixa do FUNSERVIR, a reserva de segurança para cumprir com os hospitais, clínicas parceiros é de 16 milhões e 300 mil. Esse valor não baixaria. Se bateu nesse valor, o município volta a aportar dinheiro. Garantindo o quê? A gente falou tanto em 30 minutos aqui sobre a pandemia, a Covid-19, que esse dinheiro vá para a saúde pública municipal. Hoje, constitucionalmente, o município tem que botar 15% do orçamento na saúde. Balneário Camboriú tá investindo 32%. Então a gente tem que buscar N locais. Então, assim, eu tinha convicção, tá, de que o servidor não seria prejudicado, a qualidade do plano não mudaria e que as emendas garantiriam a estabilidade e a saúde financeira do FUNSERVIR. Tanto que no plenário foi aprovado um destaque que eu propus, mantendo a suspensão do aporte do município por 12 meses. O município queria prorrogar por mais 12 meses a possibilidade. Então, o destaque foi aprovado. Então, é 12 meses e deu. Isso garante, com o caixa que tem, tranquilamente. E aí a gente teve ali o Patrick, entendeu que ainda assim não era o suficiente, votou contra, e a direção, a executiva do partido, optou, a partir desse projeto, né, elencando alguns fatos, sempre esteve na base, se elegeu, foi o primeiro partido a apoiar o governo Fabrício Oliveira lá atrás, na primeira eleição. Então a direção do partido optou pela saída da base, por divergência com o projeto. O que eu posso te dizer? Eu não respondo pela direção, mas votei favorável, o vereador Patrick votou contra, porque eu entendia que eu tinha que manter a coerência no processo dessa construção da emenda. E decisão partidária se respeita, Elias. Eu estou bem tranquilo, eu sigo discutindo os projetos de lei aqui da mesma maneira que eu sempre fiz, vou trabalhar em cima, vou estudar, vou provocar, vou apresentar emenda, destaque se for necessário, e vou manter essa coerência, essa linha de trabalho. Para mim, a linha de trabalho não muda. Perfeito. Olha, estamos concluindo o programa de hoje, o Fala Vereador de hoje, com o vereador Eduardo Zanata. Obrigado, vereador, pela sua presença conosco aqui, sempre discutindo de forma aberta, né, sem problema nenhum, os assuntos que interessam a nossa comunidade. E agradeço novamente, sempre que tiver o convite vou estar aqui. E a população pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp do mandato, que a gente vai sempre procurar responder, como você falou, de forma transparente e aberta. Obrigado, Rafa.
Você acompanhou o programa Fala Vereador.